Escrevi a minha coluna sobre isso justamente, Tiago Ares. Ontem teve uma romaria até o ministro Paulo Guedes. Primeiro Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e depois os presidentes da Comissão de Constituição e Justiça, de Assuntos Econômicos, e o relator da reforma da Previdência no Senado, o senador Tasso Gereissati. Tiveram uma ideia péssima, que é a de atrelar a votação da reforma da Previdência, um tema que já está maduro na sociedade, que passou por toda uma discussão minuciosa e longa de mérito na Câmara, que teve aí as suas vísceras expostas para a nação, que fez com que as pessoas fizessem algo inédito, como ir à rua pedir reforma da Previdência, algo que talvez seja inédito no mundo, etc, etc. E atrelar isso a uma pauta para os estados, que tem um bonito nome de repactuação federativa, mas, na verdade, é empurrar problemas com a barriga, porque é disso que se trata. A gente tratou aqui da questão dos precatórios, acho que foi nessa semana ou na semana passada, eu já não me lembro mais, que existe uma obrigatoriedade de os governos saldarem as suas dívidas com precatórios até 2024. Esse prazo já foi adiado uma vez. Essa obrigação foi imposta pelo Supremo e o prazo vai sendo empurrado com a barriga pelo Congresso em conjunto com os governos. E existe uma previsão na lei que fala disso, que se o governo, o ente federativo, não conseguir quitar a dívida sozinho, o Tesouro Nacional vai socorrer. Agora querem postergar essa obrigação lá para 2028. Isso vai fazer com que corram juros, que essas dívidas virem bolas de neve ainda maiores. Não vai fazer com que a dívida suma. É como a gente quando tem um boleto em casa. Não adianta colocar embaixo da pilha, achar que ele vai sumir como que por milagre, porque ele vai continuar lá, os juros vão correr. A mesma coisa com os boletos dos estados. Você querer atrelar isso, que é algo que faz com que você postergue o seu problema fiscal, empurre para o seu sucessor, e condicionando a reforma da Previdência a isso, me parece aí sim um retrocesso em relação a isso de que a gente falou no bloco anterior, que é uma espécie de tomada de protagonismo pelo legislativo daquilo que é o seu papel precípio. Com isso, eu sei que o Senado é a casa dos estados, que a pressão dos governadores é maior lá do que na Câmara, eu consigo entender, isso é da dinâmica da bipartição do legislativo, porém não é o momento de endereçar essas questões, nem é o âmbito para fazer essa discussão. Eu acho que uma discussão de pacto federativo, ela tem muito mais a ver com a discussão de uma reforma tributária, ela não pode conflitar, inclusive com as linhas que vão ser as da reforma tributária, e algumas dessas medidas dessa pauta levada ao Paulo Guedes conflitam, e principalmente não pode usar a reforma da Previdência como refém. Aí não tem justificativa nenhuma para isso que estão pedindo os senadores. Eu espero que o governo federal tenha o bom senso de não atrelar as duas coisas. E aí?